Muito além da opinião, a crítica cinematográfica influencia o público e a própria indústria do cinema e do streaming. Mas qual é o papel do crítico e como sua visão molda a forma como consumimos produções audiovisuais? Acompanhe agora os bastidores da execução dessa profissão. Eu acho que o caminho para se tornar um crítico de cinema tem muito a ver sobre ler muita crítica, ler muito jornalismo cultural. Se a gente for no radical da palavra, no crítico, basicamente a crítica precisa botar o filme em crise. Isso é contextualizar o filme no seu tempo, é analisar como o diretor e os envolvidos na produção usaram a linguagem do cinema para contar aquela história, por que essa história é bem sucedida ao ser contada ou porque ela não é, como aquele filme dialoga com a história do cinema, com a tradição do seu cinema local. Porque é importante você ter o máximo de noção do que é o cinema, além do cinema brasileiro, além do cinema norte-americano, né, que a gente está muito acostumado a consumir o cinema norte-americano. Então, assim, assistir o cinema japonês, o cinema europeu. E isso engloba, claro, falar de direção, mas falar de roteiro, falar de som, falar de atuação, falar de direção de arte, de montagem, que é uma parte muito importante do cinema que não é tão discutido hoje em dia. Eu sinto que quando eu tô vendo um filme, ou assistindo uma série, ou ouvindo uma música, enfim, as coisas vão se separando, os elementos vão se separando dentro da minha cabeça e eu consigo, depois que eu terminar, falar pra você, tipo, o que eu achei de cada elemento. Isso é interessante e importante numa análise crítica. E aí, pessoal? Alguns de vocês estão sabendo já que eu tô para lançar uma newsletter, a locadora do Fiore no Substack. Como não existe nenhum curso de crítica e nem um caminho destinado a isso na faculdade de cinema, por exemplo, não existe uma formação formal de crítico de cinema, né? Acaba sendo uma coisa muito mais livre da pessoa que decide mergulhar naquilo e estudar por conta própria. Tem muitas pessoas que trabalham em áreas completamente distintas da minha e que exercem a crítica porque tem esse embasamento teórico e técnico, que estudaram, fizeram cursos. Então, para mim, é menos uma questão de formação. Não existe uma faculdade de crítica de cinema. Muitos cursos de crítica de cinema são muito deficientes no sentido de te dar esse embasamento. Você tem que ser muito fluente na língua da crítica. E eu acho que isso tem a ver com, tipo, alimentar todo dia. O meu propósito é esse, falar de cinema, falar de arte, falar do que eu gosto. Não importa, posso até mudar de assunto. Existe muito uma diferença de formato, né, para onde a crítica ela vai ser transmitida. Então, antigamente a gente tinha muito no jornal, nas revistas, eram textos mais complexos, textos mais longos, eram artigos mesmo, eram estudos, teses. É muito diferente você escrever para um veículo, né, Veja São Paulo, eu Adoro Cinema, porque você tem tempo e espaço para você transmitir a sua ideia. Você está representando um veículo, então você tem que tomar cuidado, você tem que escrever de uma forma um pouco mais formal, digamos assim. O texto para um jornal, geralmente, ele tem um editor, e o editor vai mexer no seu texto, sabe? Então, o texto acaba sendo um trabalho conjunto do autor, do crítico e do editor. Fora a limitação de espaço, né? Porque quando você escreve para um jornal, você tem uma quantidade de caracteres muito bem delimitada, porque você não pode passar daquilo, porque é o bloco que vai ter na página do jornal. Tudo mudou na era da internet, assim. A linguagem mudou, a forma como ela é vendida ou colocada para o mundo mudou. Hoje em dia, a diferença é que existe muito mais gente fazendo vídeo para justamente alcançar um público maior. Então, a linguagem da crítica acaba mudando, é claro. Você não vai escrever de uma forma super formal e falar da mesma forma super formal num vídeo. Quando a gente vai fazer um vídeo, aqui no Omelete, por exemplo, eu nunca estou sozinho. Então, é uma discussão. E daí a outra pessoa levanta um ponto que você sente que você consegue complementar ou que você consegue puxar para um ponto seu. Um vídeo de YouTube eu posso botar do jeito que eu quiser. Eu vou ser meu próprio editor, vou ser meu próprio montador, eu vou estar falando com um público que é meu, que eu escolhi. E caso eles tenham uma dúvida, eu vou poder falar diretamente com eles, né? Porque se eu falar uma coisa que as pessoas não entendem no jornal, elas vão só ignorar. Se eu falar uma coisa que as pessoas não entendem no YouTube, por exemplo, no Instagram, eu posso responder a pessoa que não entendeu nos comentários. Aí ele deixa o cartão cair, que tem o número dele. Entendi pela terceira vez que é o velho. Então é uma conexão, um diálogo muito mais direto, uma interlocução muito mais direta. O novo filme do Benedict Cumberbatch é bem intencionado. Quando você vai fazer um vídeo para redes sociais, você tem um tempo muito mais limitado. Então você tem que descobrir quais são as coisas mais cruciais que você quer falar e falar elas numa linguagem muito mais acessível. O crítico de cinema pode realizar curadorias de festivais, ele pode fazer seleções de filmes que vão ser exibidos em alguns festivais, sejam brasileiros ou estrangeiros. O crítico pode trabalhar como freelancer para outros veículos, produzir artigos.
E às vezes, além da crítica, surge uma outra coisa para você escrever. Por exemplo, recentemente eu vi o Nosferatu. Adorei o filme. Escrevi minha crítica. E daí, quando ele estava mais perto de sair, eu fiquei pensando um pouco nele como representativo de uma certa mudança no cinema de terror. E isso não estava na minha crítica. Eu falei, pô, isso é um artigo separado. Às vezes você vai escrever uma outra coisa para falar sobre o filme em relação a outros filmes, que não cabe necessariamente em uma análise individual de Nosferatu, entendeu? Tem muitos críticos que eles se especializam em gêneros, por exemplo. Tem críticos que focam mais em fazer um balanceamento entre a crítica e o jornalismo, então são trabalhos de entrevista, de produção de matéria. Tiveram muitas entrevistas especiais, assim. Acho que uma importante que eu fiz foi com o George Clooney, que foi durante a pandemia, foi, assim, por Zoom também. Mas ele foi super gentil e foi muito especial, assim, falar com um astro daquele calibre. Não tem como não citar o Keanu Reeves. Quando as pessoas dizem que ele é uma pessoa muito atenciosa, que ele faz você se sentir confortável, é realmente isso, entendeu? Mas será que as críticas de cinema influenciam o consumo e a percepção do espectador a respeito de uma obra? Confira a opinião do público sobre esse assunto. Você tem o costume de consumir críticas de cinema? Não tenho o costume. Eu costumo ler as resenhas, né? E das resenhas eu vejo se desperta meu interesse ou não. Eu tenho o costume de consumir críticas de cinema porque eu acho que passa uma perspectiva diferente do que a gente tem ao assistir a primeira vez. Pegando a opinião de outras pessoas e vendo o olhar delas, você consegue assistir um filme de uma forma diferente que você nem pode ter percebido esse ponto de vista da pessoa. Costumo acompanhar críticas quase todo dia. Tenho amigos que são críticos, eu também escrevo algumas críticas. E sempre quando tem a indicação de alguém que eu acompanho, alguém que é meu amigo, acaba me influenciando, sabendo se a pessoa gostou ou não gostou. Eu acho que quando eu vou escrever uma crítica, eu quero não só acessibilizar isso para todo mundo, no sentido de eu não vou falar de uma forma que só quem tem a mesma visão que eu vai entender, mas também te mostrar o que esse filme me fez sentir. Eu acho que isso é muito importante no sentido de retirar as entrelinhas do filme ou da obra artística em geral. A crítica não tem que fechar uma porta para a conversa, a crítica tem que abrir, né, para a gente conversar sobre o filme, mesmo discordando. Eu mudo de opinião quando vejo uma crítica. Acho que depende da obra, assim. Tem algumas que me cativam por conta própria e independente da crítica eu vou gostar. Percebo que, quando eu vejo a crítica antes, acaba me influenciando bastante em como assistir o filme. Tem filme que eu prefiro a análise do que o próprio filme. Quando a crítica é bem feita, ela cria uma conversa. Então, ela pode propagar, né, colocar o filme num patamar diferente. Ou o caso de Ainda Estou Aqui, que foi lançado, muito menos pessoas estavam indo ver do que hoje em dia. O filme se tornou um dos maiores sucessos de bilheteria da nossa história. Muito pelo boca a boca, muito pela repercussão. As pessoas, hoje em dia, estão muito presas nessa coisa da crítica como gatekeeping, no sentido de eu vou falar pra você o que é bom, o que não é bom, pra quando você vai ao cinema, quando você não vai ao cinema, se você deveria ou não assistir. Eu não vejo assim, eu não tô segurando o portão trancado pra ninguém. O máximo que eu tô fazendo é te dando uma possível forma de abrir esse portão. Uma. Existem muitas. É assim que eu vejo. Pediu o quê? Uma foto menos feliz. Nós vamos sorrir. Sorriam. E falando de cinema, você já conhece o Corta Pra Elas? O Corta Pra Elas é um projeto de estudantes da Faculdade Casper Libero que fala sobre o mundo do audiovisual de maneira descontraída e sob o ponto de vista feminino. Para acompanhar e saber mais sobre o projeto, acesse o QR Code abaixo e siga o Corta Pra Elas nas redes sociais, no @cortapraelas_.